Bom, pessoal, e aí a nossa tela inicial de todos os dias, com os assuntos que serão discutidos aqui neste vídeo, tanto os temas principais que aparecem aí na capa do vídeo para vocês, quanto todos os outros temas que também serão discutidos aqui neste vídeo. E aqui embaixo aquele recado de sempre. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir. Agora a gente parte para o primeiro tema. Trago a seguinte matéria, que é um posicionamento do Mark Rutte, né, que é o secretário-geral da OTAN. Se eu vinha falando com vocês aqui nos últimos dias a respeito de saídas que a OTAN pode ter, inclusive no vídeo de ontem, qual foi o título? Que a Rússia deixou duas saídas à OTAN. Ou fazer concessões e parar a guerra, ou caminhar em direção ao colapso. Quando o Mark Rutte diz, como aparece nessa matéria aqui, que não há um plano B, a gente sabe muito bem que a opção de fazer concessões para acabar com a guerra, ela não é uma saída viável na visão do secretário-geral da OTAN, ou seja, o caminho único é o colapso. Olhem só o que diz a matéria. O Mark Rutte, que aparece aí na foto para vocês, afirma que a OTAN não precisa de um plano B, enquanto aliados aumentam em bilhões o orçamento para armamentos à Ucrânia, em um cenário no qual a Europa continental tem sido destruída por uma crise econômica. Então a questão é o caminho do colapso mesmo, né? O louco disso tudo é que essas figuras todas que aparecem aí tomando decisões representam milhões de pessoas na Europa e elas não mudam o curso das suas ações. Para que esse pessoal pare o que está fazendo antes de chegar a um colapso, seria necessária uma ampla mobilização da população europeia, de setores organizados, para fazer esse pessoal parar. Caso contrário, a Europa vai ser completamente destruída, como já tem sido, né? Faz anos que a gente está discutindo aqui esse cenário de crise da Europa, e quanto mais o tempo passa, mais essa crise se aprofunda e mais as decisões erradas seguem sendo tomadas. Quando o Mark Rutte olha para o atual cenário, e a gente discutiu sobre isso aqui, a gente tem discutido todos os dias isso, mas recentemente a gente tem colocado os caminhos que a Europa tem diante de si, que os membros da OTAN na Europa têm diante de si, que é fazer concessões ou colapso. O cara está dizendo que vamos em direção ao colapso. Tanto é que, diante dessa possibilidade, isso aqui são palavras dele, né, de que a Europa chegue a um beco sem saída, porque pode haver uma falha nas negociações de cessar-fogo, e os setores estão trabalhando justamente para isso mesmo. A gente vê aí muita mobilização dos setores políticos europeus para inviabilizar qualquer possibilidade de cessar-fogo, né, até porque querem que a guerra continue, porque representam setores que estão ganhando com essa guerra, a despeito da população estar passando trabalho na Europa, de setores produtivos estarem sendo destruídos, tem setores que estão ganhando com a guerra, e esses caras todos, aí o Mark Rutte e companhia, representam esses caras. A despeito de tudo isso, não se opta pelo mais viável, né? Que seria fazer concessões, já que a Rússia está vencendo a guerra, e acabar com ela. Não, não é por aí. Até porque os Estados Unidos, eu vou tocar de novo nessa questão aqui para misturar, né, a questão dos Estados Unidos a esse tema da questão europeia. Os Estados Unidos buscam uma trégua, como falamos aqui várias vezes, para que nesse período eles possam sair da linha de frente. Esse é o trabalho que o Trump tem feito, né? Só que setores europeus evitam essa trégua justamente para manter os Estados Unidos envolvidos nessa guerra aí, até porque se os Estados Unidos saem com a guerra em andamento, e é justamente por isso que o Trump não faz esse movimento, pode haver um colapso do fronte e isso pode cair na conta do presidente dos Estados Unidos. Aí ele seria visto como o grande responsável pela derrota da Ucrânia. Ele está evitando isso. Justamente por isso, ele busca um período de trégua, vai para o segundo plano e fica lá, na segunda linha, apenas vendendo armas, e a Europa assume todo o custo e vai para a linha de frente sozinha. Só que setores europeus temem que isso não seja possível, não seja viável, até porque o aumento desse custo da guerra sendo abraçado pela Europa representa uma crise política ainda maior, porque a população, logicamente, está cada vez mais irritada com a situação. Daí a gente entende a questão
da pressão sobre a Bélgica por causa dos ativos russos congelados, que eu já vou tocar nesse tema de novo, porque tem tudo a ver com essa discussão aqui, né? Então, assim, o caminho escolhido é a continuidade dessa guerra e o risco do colapso. É isso aí que o Mark Rutte está dizendo, com toda a crise que isso acarreta, política, econômica, militar, inclusive, uma crise logística que a OTAN vive, já tem apresentado aí vários problemas na sua logística militar. Mas a questão é a seguinte, né? Quando a matéria aqui fala sobre os aliados que aumentam em bilhões o orçamento para armamentos à Ucrânia, o próprio Mark Rutte tocou nesse tema de novo aí, está se falando sobre pelo menos 1 bilhão, o equivalente a 1 bilhão por mês, né? 1 bilhão por mês, em apoio militar à Ucrânia. Isso é uma soma enorme de dinheiro despejada na Ucrânia, e isso é um problema para os europeus que já vivem uma crise gigantesca, né? Então parece que esse sumidouro de dinheiro aí que representa a guerra da Ucrânia vai continuar. E por quê? Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Tanto no meio político, quanto no meio militar, quanto nos setores empresariais. Esse dinheiro aí está enriquecendo bastante gente. E quem está pagando essa conta, né, é justamente a população europeia, que está arcando com esse custo aí. É aí que entra, por causa desse aperto todo, para conseguir prolongar ainda mais essa guerra, já que se espremer mais as economias europeias para prolongar a guerra da Ucrânia, sendo que num dado momento nem espremendo bastante vai ser possível prolongá-la, é aí que entra a questão do roubo dos ativos russos, e é aí que entra toda a pressão que a Bélgica tem sofrido. Por quê? Porque a Bélgica teme o rebote dessas ações. Aí tem várias acusações contra a Bélgica, e a coisa é tão séria, mas tão séria, que o Merz cancelou a agenda dele, o Friedrich Merz, primeiro-ministro alemão, que aparece na foto para vocês, para fazer uma visita à Bélgica para pressionar a Bélgica nesse sentido, né? Inclusive o Friedrich Merz foi um dos poucos que se colocaram aí à disposição para assumir os riscos junto com a Bélgica, já que vários países fizeram silêncio sobre isso e estão corretos, já que não querem entrar nessa furada, isso é uma roubada, né? Mas o Friedrich Merz cancelou a sua agenda, e a gente vê o seguinte, né? Os países europeus têm vários problemas e os caras abandonam as mais variadas agendas para se dedicar ao prolongamento da guerra da Ucrânia. Até porque esses caras representam setores que querem que a guerra continue, até porque ganham com o prolongamento da guerra, não só com a guerra em si, como toda a crise gerada a partir dessa guerra aí, né? Então a gente vê a Alemanha pressionando a Bélgica a topar enviar os ativos russos congelados para a Ucrânia, e para a Ucrânia entre aspas, né? Alguma coisa vai para a Ucrânia, mas a maior parte não vai, né? Ela vai para vários setores que vão ganhar bastante dinheiro com isso, e topa assumir o risco disso aí, né? Então existe uma prioridade dessa agenda, é algo urgente, porque esse dinheiro pode aliviar um pouco a pressão sobre os mais variados países, mas esse problema volta dobrado depois. Até porque o roubo dos ativos russos congelados, né, ele que é um gesto que, tanto é que a Bélgica falou ontem sobre isso, né, que seria o governo belga disse que é um gesto inédito, o primeiro-ministro belga. Isso aí não foi feito, né, nem com a Alemanha nazista, e vai se fazer com a Rússia, o que acarreta grandes riscos. Uma onda de processos, destruição da credibilidade europeia, mas ainda assim o pessoal está apostando nessa cartada aí. E tem um ponto que isso é uma jogada extremamente perigosa. Então, quando o Mark Rutte fala que não há um plano B, o pessoal está caminhando de maneira convicta para o abismo, está arrastando toda a população europeia, a economia produtiva da Europa, para esse abismo aí. Aí a questão é a seguinte: a importância dos ativos russos congelados, né, aí deixa uma pergunta, é justamente cobrir essa saída, né, do suporte dado pelos Estados Unidos, porque o Trump já deixou muito claro, até porque é impopular para ele manter os Estados Unidos na linha de frente. É um estelionato eleitoral que ele promove, porque ele prometeu primeiro que ele prometeu que ele acabaria com a guerra, o que ele não fez, né? E então ele pelo menos vai aproveitar a trégua para pular fora e ir para uma segunda linha e ficar vendendo arma. Então esse que é o ponto dele. Então esse dinheiro aí, pergunto, né, o dinheiro russo roubado,
ele serve para tapar esse buraco, até porque os Estados Unidos vão ganhar dinheiro com isso, né? A indústria bélica dos Estados Unidos vão abocanhar esse dinheiro russo. E quem vai arcar com o ônus disso são os países europeus, né? Porque todo o risco legal disso aí vai ficar com a Europa. A Bélgica já disse, a gente pode fazer, mas vocês vão ter que abraçar o rebote disso aí junto comigo. Aí vários países se posicionaram, ou melhor, vários países não se posicionaram, ficaram olhando para, bom, será que a gente faz? E o Friedrich Merz pulou aí em cima da granada, né? E já que estamos falando a respeito do Friedrich Merz, primeiro-ministro alemão, tá ele de novo aí na foto, né, naquela cena, né, do Macron escondendo alguma coisa ali, né, um papelotezinho, né, que não se sabe exatamente o que tinha ali dentro, né, o pozinho de perlim-pim-pim ali nesse trenzinho da alegria. Tá aí na foto, à esquerda, o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro britânico. No centro está o Emmanuel Macron, que é o presidente francês, e à direita está o Friedrich Merz, que é o primeiro-ministro alemão. E esse pessoal aí é a coalizão dos dispostos, né? E essa matéria aqui da Der Spiegel, ela traz conversas desse pessoal a respeito de tudo o que está acontecendo e revela ali uma grande crise, né? Uma divisão a respeito do que fazer e, sobretudo, a respeito do comportamento do governo dos Estados Unidos diante do futuro da guerra. Então há uma pancadaria aí. Por quê? Porque tudo isso é crise. Assim como o Trump não quer a crise fruto da continuidade de bancar essa guerra, e ele quer pular fora e empurrar o custo para os seus aliados europeus da OTAN, os outros também não querem assumir o custo político disso aí, né? Tem que ser uma crise compartilhada, né? Nada de jogar toda a crise para nós. Até porque o peso dos Estados Unidos nessa coisa aí, ele é enorme, né? Então, o que essa publicação aqui da Der Spiegel está trazendo é justamente isso. Diz o título: a revista Spiegel obteve a transcrição de uma teleconferência de crise que revela a profunda desconfiança entre os europeus. Então, é um cenário de crise por quê? Porque o pessoal está caminhando em direção ao abismo e não tem, para usar a expressão do Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, não tem um plano B. Então, esse que é o problema. E continuar tal como está é algo muito perigoso. Mas a gente percebe que esse vazamento aqui ele não ocorre à toa, né? Ele aparece no momento em que ele tende a aparecer, né? Esse vazamento é feito o quê? Para manter a tensão, para gerar pressão sobre certos setores e, a partir dessa pressão e dessa tensão, prolongar ainda mais a guerra. Então há um amplo trabalho aí para que uma trégua não aconteça, porque se essa trégua acontecer, o pós-trégua pode ser ainda de maior crise, né? Porque todo esse pessoal aí, inclusive esses três que aparecem aí na foto, vão ter uma crise ainda maior para administrar, porque terão de assumir um custo ainda maior. Aí vocês podem puxar a discussão que eu acabei de fazer. Tá, mas e os ativos russos congelados ali, se a Bélgica pegar, não vai dar um alívio? Bom, pode dar um alívio no momento, mas e depois? E no segundo momento, o Medvedev, que é o ex-presidente russo, que hoje é parte do governo Putin, ele estava lá falando várias coisas a respeito dos riscos de pegar esse dinheiro aí. Ele falou, as implicações serão graves e vocês vão receber uma enxurrada de processos, se preparem para um rebote pesadíssimo, e isso aí gerou um grande abalo, tanto é que em várias matérias eu li, matérias da mídia corporativa para a OTAN, eu li o pessoal ressaltando essas falas do Medvedev, que sempre reverberam, né? O Medvedev até porque ele faz para reverberar, ele tem aquela coisa, pé na porta, soco na cara, ele sempre tem falas pesadas, e ele repetiu, né, essa questão de que o roubo dos ativos russos vai ter um rebote. Então, o custo disso é alto, né? E quando as matérias que repercutiram esse vazamento dessa transcrição aqui da teleconferência falam, e eu até coloquei no título essa palavra, de uma traição dos Estados Unidos, diz respeito aos Estados Unidos topando, num primeiro momento, os termos da Rússia para conseguir chegar a uma trégua que o Trump tanto quer para pular para a segunda linha dessa guerra e não ficar mais na linha de frente. Então isso seria uma traição, topar os termos da Rússia, porque isso humilharia, na verdade, a imagem da OTAN. A Ucrânia não é membro da OTAN, mas a OTAN atuou nessa guerra diretamente, sabe muito bem. Então, fazer essas concessões, ainda que seja para o
Estados Unidos irem para uma segunda linha é uma humilhação da OTAN para certos setores, inclusive para setores que querem prolongar a guerra, porque representam o pessoal que está ganhando com essa guerra aí. Porque aí vocês podem dizer o seguinte, tá, mas o Trump ele não fica com medo de arcar com o custo dessa destruição da imagem porque está fazendo concessões à Rússia? Não, por quê? Porque o Trump diz que essa guerra não é uma guerra dele, né? Então ele se dissocia da imagem da guerra. Ele diz que essa é uma guerra do Biden, porque realmente começou ao longo do governo Biden. Então o Biden que começou uma guerra dele. Claro que a gente sabe que os Estados Unidos estão ali ao lado de quem perdeu, são parte perdedora. Inclusive são peça central dessa guerra. Os Estados Unidos são responsáveis diretos e maiores para essa guerra aí. E são os perdedores dessa guerra. Mas o Trump se desvincula, ele tenta se desvincular disso aí. Porque tem um desespero da parte dele também para explorar esse período de trégua e pular fora dessa linha de frente, porque tem custo político, isso aí que ele não quer pagar. O Trump quer ganhar dinheiro com essa guerra. Ele não quer pagar o custo político, que é alto. E esse pessoal aí quer evitar que ele jogue todo o ônus para os seus aliados europeus da OTAN, né? Inclusive, as matérias apontam, né, e baseados nessas transcrições aí, nessa transcrição da teleconferência, dessas conversas aí todas, né, dessa bagunça toda que o pessoal está discutindo aí, que existe um risco para o Zelensky, um risco de descarte dado o momento de fragilidade que ele vive por causa de toda a crise política no governo Zelensky. A gente sabe que a queda do Andrei Yermak, que é o chefe do gabinete presidencial na Ucrânia, que é o manda-chuva, o grande articulador do governo Zelensky, a figura central, o governo Zelensky vive um contexto de fragilidade, né? E a fragilidade é política, é econômica, por óbvio, né? A Ucrânia está perdendo a guerra e tem uma enorme destruição ali. E também se verifica no campo militar, né? Porque a Rússia avança cada vez mais rápido. Então, o que as matérias estão colocando é que todo mundo na Europa deve estar esperto, porque os Estados Unidos estão rifando todo mundo para conseguirem atingir os seus objetivos, que é ir para um segundo plano e jogar o custo dessa guerra aí apenas para a Europa pagar. Então esse que é um ponto importante. Inclusive, esses vazamentos aí revelam um desconforto, né, uma desconfiança dos europeus em relação a essas duas figuras aí que são os negociadores do governo Trump, né? A esquerda. Eu até já falei sobre eles recentemente, inclusive trouxe uma foto deles aqui recentemente também, né? E já falei sobre eles em outros momentos, claro, inclusive em outros contextos. À esquerda está o Jared Kushner, que é o genro do Trump, e à direita está o Witkoff, que também é um enviado do governo Trump para discutir esses temas aí, que neste caso aqui está discutindo com o governo russo, assim como o Jared Kushner. Então são os dois enviados do governo do Trump para discutir com o Putin, inclusive conversaram com o Putin recentemente, a respeito de como chegar a uma trégua. Daí a desconfiança, né, revelada nesse vazamento. Bom, o que esse pessoal está conversando aí, né? E sim, se vocês estão pensando nesses dois aí como figuras que também aparecem ligadas às discussões sobre o futuro de Gaza, vocês estão corretos, porque realmente eles também estão envolvidos nessa discussão. Inclusive o Jared Kushner, que é o cara que aparece à esquerda aí na foto, que é o genro do Trump, ele é um dos arquitetos dos acordos de Abraão, que a gente tanto discute aqui no canal. Tanto é que eu já falei outras vezes sobre o Jared Kushner também aqui no canal. E a desconfiança também impera, né, e principalmente impera nos países europeus por causa dos interesses econômicos ligados a esses dois aí, que aproveitam as conversas com a Rússia para fechar negócios. Então existe um grande desconforto por causa disso, e o Trump já deixou muito claro que ele quer ganhar dinheiro de todos os lados, né? Ele quer ganhar dinheiro com a Rússia, quer ganhar dinheiro da Europa, quer aproveitar a posição de mediador para ganhar dinheiro espoliando a Ucrânia. Então existe um grande desconforto por causa disso. E o governo Trump, desde o primeiro momento, ele revelou um interesse em estreitar suas relações com o empresariado russo. Tanto é que o próprio Steve Witkoff, nessas conversas que ele tem com representantes russos, fala a respeito de investimentos no setor mineral e assim por diante.
Inclusive o Trump já falou sobre uma exploração conjunta na abertura de rotas no Ártico e também exploração de recursos que se encontram no Ártico. Então, talvez, como eu comentei com vocês aqui recentemente, o que menos esteja sendo discutido nessa mesa aí seja a questão da Ucrânia, até porque não se saiu com nenhuma solução muito clara dessa conversa aí, né? O governo russo admitiu e o governo e os representantes aí do governo Trump que conversaram com o governo russo falaram mesmo, não, que tem muita coisa para acontecer ainda, né? Tem muita negociação para acontecer e vários pontos ali não estão fechando, mas é lógico que outras coisas estão sendo negociadas, certamente. Até porque dos dois lados já se falou sobre parcerias econômicas, né? Então esse é o ponto. Até porque a gente sabe muito bem que dos dois lados, aí vai dizer, mas a Rússia não é uma adversária dos Estados Unidos? Sim, é. Mas a gente está falando de setores oligarcas. E os oligarcas, já falei várias vezes, não tem pátria. Seja o oligarca russo dos Estados Unidos, né, Então, assim, os magnatas, eles não têm pátria. O negócio deles é ganhar dinheiro. E são caras que têm influência sobre os governos, têm poder político. Daí toda essa dificuldade de fazer o jogo, né? Eles são um elemento de complexidade no meio disso aí tudo, né? Que faz com que são adversários, não negociam aqui. Né? Esses caras estão negociando sempre. Quem está lutando lá no fronte morrendo é o povo. Quem está ganhando dinheiro com isso aí são os magnatas, que não tem pudor nenhum, não importa se o dinheiro vai dos Estados Unidos, da Rússia ou do inferno, eles estão pegando tudo que é tipo de dinheiro, não importa, né? E além disso tem um incômodo também com todas essas conversas que acontecem aí entre Estados Unidos e Rússia, porque o Trump, o governo Trump, não só o Trump, né? A gente já viu outras figuras do governo dele que desprezam os europeus, né? Aquela ideia de não fazem parte da mesa dos fortes, né? São vistos como fracos, né? Tanto é que essas rodadas de conversa aí que acontecem na Europa, esse pessoal aí da coalizão dos dispostos, é visto como uma espécie de mesa júnior, né? Onde fica ali o pessoal falando as suas coisinhas, né? Sem relevância, sem nenhum peso. O próprio J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, segundo o Elon Musk, será o próximo presidente dos Estados Unidos, não duvido, não duvido. Ele é um cara apoiado por gente muito, muito, muito poderosa mesmo, né? Já falamos sobre isso aqui. O próprio J.D. Vance, ele disse que só senta à mesa dos fortes Estados Unidos, Rússia e China. O resto é o resto. E isso gera um incômodo na Europa, né? E lógico, né, não podemos nos esquecer que além do interesse em fechar negócios com setores econômicos russos, relembro isso, manter os Estados Unidos na linha de frente é algo impopular. Então o Trump também busca fazer esse movimento para ganhar até para ele não parecer ainda mais um estelionatário eleitoral, porque ele falou que acabaria com a guerra em 24 horas, as 24 horas depois que subisse ao poder. Isso já passou há muito tempo e ele não está perto ainda de acabar com essa guerra. Nem essas negociações aí avançaram muito. Então ele precisa dar uma resposta, porque ele falou sobre retirar os Estados Unidos dessas guerras intermináveis. E isso ainda está por se fazer, né? E já que estamos falando a respeito de crise no seio da OTAN, vamos continuar nesse tema, né? Porque quando a crise bate, é que a gente vê a solidez da relação, né? Quando a coisa fica feia e o casal supera aquilo ali juntos, é que a gente vê que a coisa é para valer. Nesse caso aqui, a gente vê que essa crise, né, que está instalada aí no seio da OTAN, ela inclusive faz algo que também acontece nas relações, né? Que quando dá uma briga, traz coisa lá do passado, né? Ah, tu te lembra? E nesse caso aqui, esse elemento do passado, ele está sempre reaparecendo. Até porque assim, ó, a gente fala que a Polônia ela tem um forte sentimento anti-Rússia, e isso é verdade, isso é verdade. Ela surfa muito essa onda também para conseguir uma projeção no cenário europeu. Mas os atritos da Polônia são grandes com a Rússia, mas também são grandes com a Alemanha. Porque a Polônia tem historicamente problemas com a Rússia e problemas com a Alemanha. E é justamente sobre essa questão de atritos atuais que trazem elementos do passado que inclusive são usados de maneira instrumental para fustigar o atual momento. Porque tem uma concorrência presente também, né? Tem uma concorrência presente, eu sempre tenho abordado ela aqui.
Diz a matéria da Euronews, é sobre essa questão que eu quero discutir com vocês. Eu fiz essa introdução aqui comparando com relacionamentos, né, porque eu quero tocar nessa questão da Polônia e da Alemanha. Diz a matéria da Euronews: tensões entre Alemanha e Polônia alimentam receios de segurança face à agressão russa. Então tem uma disputa atual e a Polônia tem feito uso, isso não é de agora, né? A Polônia sempre toca nesse tema, até porque a Alemanha tem de dar resposta sobre isso, né? O próprio governo alemão admite isso, né? E o próprio Friedrich Merz admite, né, a necessidade de fazer isso, embora pareça algo muito mais pro forma do que propriamente para valer, né? Então, a Polônia sempre fala da necessidade de indenizações por causa de todos os danos e da destruição gerada pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial e por tudo que a Alemanha fez na Segunda Guerra Mundial com a Polônia. E isso é algo que tem um grande simbolismo, né? Só que a Polônia instrumentaliza esse tema para amplificar os atritos e tentar encurralar a Alemanha, porque a Alemanha ela tem um grande constrangimento histórico por causa de tudo que o regime nazista fez com vários países da Europa. Então, sempre que podem, eles usam isso contra a Alemanha, até porque muitas das coisas que a Alemanha fez no passado, muitas das práticas de achatamento dos vizinhos, ela continua fazendo financeiramente hoje, né? Mas não quero tocar nisso agora. Então, assim, esse dinheiro da indenização, que não é pouca coisa, peço que pesquisem aí qual é a quantidade de dinheiro que a Polônia está cobrando da Alemanha, viria bem a calhar num contexto de crise que está instalada na Europa, muito embora a Polônia esteja surfando a onda dessas mudanças todas de cadeias de suprimentos que acontecem aí fruto desse cenário de hostilidade entre Rússia e OTAN, né? Tanto é que, nesse cenário de reformatação das cadeias de suprimentos, a gente coloca o tema da energia no centro da discussão, né, dos recursos energéticos, a gente vê, por exemplo, que a Polônia ela conseguiu ganhar uma projeção sendo um centro de distribuição de gás para a Europa, papel que muito bem poderia estar sendo exercido pela Alemanha se a Alemanha tivesse levado, e não é gás dos Estados Unidos, né, porque a Polônia é um ponto de distribuição de gás dos Estados Unidos. Gás mais caro se a gente comparar com o gás russo. Mas a Alemanha poderia estar sendo um centro de distribuição de gás caso ela não tivesse embarcado nesse projeto e minado as suas relações com a Rússia. Porque as linhas do Nord Stream 1 e 2, linhas de gasoduto que passam pelo Mar Báltico e levam gás da Rússia, ou deveriam levar gás da Rússia até a Alemanha, dariam essa centralidade para a Alemanha, que ela jogou pela janela. Aí a Polônia abraçou a oportunidade. Não à toa, quando houve o atentado contra as linhas do Nord Stream 1 e 2, quem é que celebrou aquilo ali? A Polônia e a Ucrânia. A Ucrânia que estava em guerra com a Rússia e a Polônia, e não só por estar em guerra com a Rússia, ela também ganha em termos logísticos com essa sabotagem aí desse gasoduto. E a Polônia também celebrou. Inclusive, a linha, a narrativa, a tese que está se defendendo, que a OTAN está defendendo, que a mídia pró-OTAN está defendendo a respeito do atentado, é que há um envolvimento da Polônia e da Ucrânia nesse atentado. Quando a gente sabe que linhas mais sólidas apresentam que quem atuou diretamente foi Estados Unidos e Noruega. Então existe uma guerra de versões aí. E claro, culpar a Polônia e a Ucrânia é mais fácil do que responsabilizar os Estados Unidos, né? E se essa tese realmente colar, isso aí é mais um problema histórico entre a Polônia e a Alemanha, né? Porque isso aí seria o quê? Um ataque da Polônia a uma infraestrutura, sim, russa, mas alemã, né? É fruto de uma parceria da Rússia com a Alemanha. Então isso é um atentado terrorista contra uma infraestrutura energética alemã. Como é que a Alemanha vai discutir isso? Vai botar a culpa em quem? Na Rússia? Agora, vamos falar aqui a respeito dessa visita do Vladimir Putin, presidente russo, à Índia, e da importância dessa conversa aí entre o Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, e o Vladimir Putin, presidente russo. É justamente isso que a matéria fala, a matéria da Reuters. O Putin da Rússia, presidente russo, chega à Índia para uma cúpula com o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, que tem sido hostilizado pelo Trump. Inclusive, isso é uma surpresa, né? Conforme eu tenho abordado aqui com vocês em vários momentos, o governo indiano esperava que fosse haver uma evolução
né, do tratamento, e isso seria ainda melhor para a Índia, porque se o Biden já vinha paparicando a Índia, a vitória do Trump poderia dar uma projeção ainda maior, porque o trânsito político do Narendra Modi com o Trump é muito bom, eles têm uma grande afinidade política, mas não foi isso que aconteceu. O Trump ele virou a biruta lá em relação ao Narendra Modi e hostilizou o governo indiano e está se aproximando e paparicando o governo do Paquistão, que é rival da Índia. Então isso até facilita muito o jogo para a Rússia nas suas relações com a Índia, né? Até porque o Trump trata a Índia, o governo indiano, ele trata a Índia, né? De uma maneira, ele subestima a importância da Índia quando ele tenta pressionar a Índia, como ele faz, né? Ele desmerece, e a Índia é um país que tem armamento nuclear, a Índia é uma economia importantíssima. Então ele reduz a Índia. E isso facilita o jogo para a Rússia. Lógico que tem ótimas relações com a Índia, o trânsito político do Modi com o Putin é enorme, é muito bom, né? E isso facilita o jogo para a Rússia, né? Tanto é que é um movimento para estreitar laços, que já são, né, muito, muito próximos, né? Já tem bastante laços comerciais aí, bastante parceria entre Rússia e Índia. Tanto é que 90% das transações entre Índia e Rússia se dá nas moedas dos países. A Rússia, ela, por força das sanções, ela acelerou essa desdolarização, que já vinha em marcha, mas ela não foi completa antes da guerra começar, porque a Rússia já sabia que isso aí estava no horizonte, né? Agora todo mundo que é minimamente esperto está fazendo a mesma coisa, né? Está tratando de desdolarizar, até porque quanto mais os Estados Unidos usam o dólar como arma, mais é didático que amanhã pode ser você. Então a questão é essa, né? E esse encontro também é importante porque ele demonstra a força da aliança entre Índia e Rússia no momento no qual o Trump usa as tarifas para tentar afastar a Índia da órbita da Rússia, né? A pressão do Trump vai na linha da Índia reduzir a compra de recursos energéticos. A Índia cresceu muito comprando os recursos baratos da Rússia, que a Europa não quis, né? Não quis pelo menos, né, pelas vias que vinham beneficiando a Europa. Esses recursos estão chegando de um outro modo, a gente sabe muito bem. Mas isso encareceu. Tanto é que um dos modos dos recursos energéticos russos chegarem à Europa é através da Índia, que ganhou dinheiro nessa triangulação. Então o Trump ele quer acabar com isso, né? Ele visa acabar com isso e ameaçou bastante a Índia, mas a Índia não recuou como o Trump esperava. E também a relação dos dois no campo da indústria de armas, né? Que também é algo que incomoda o Trump, mas também é algo que é bastante solidificado ao longo do tempo, né, entre Rússia e Índia. E inclusive a Índia, quando a gente fala, né, quando eu disse aqui que o tratamento do Trump é indevido, não que o Trump possa tratar qualquer país, né, daquele jeito que ele faz, acho que ele não deve tratar ninguém daquele jeito. Mas o caso da Índia é assim, ele reduz demais a Índia. E a Índia é um país importantíssimo. Quando a gente fala da Índia, por exemplo, a gente coloca ali o cenário da Eurásia, por exemplo, né? A gente vê que a Rússia é um grande peso, a China é um grande peso e a Índia também é um grande peso. Então essas três forças aí na Eurásia, elas geram um equilíbrio. E a Rússia sabe muito bem que nesse atrito entre China e Estados Unidos, que são dois gigantes, ela estreitar os seus laços com a Índia é fundamental para que ela possa gerar também um equilíbrio em termos de forças globais. Então, a Índia é um elemento importante nesse jogo aí, até porque quando a gente fala a respeito de China e Estados Unidos, desse atrito, a Índia ela aparece como uma força não alinhada. E a Rússia trabalha muito em cima o quê? De manter essa força ao seu lado. Até porque a Índia tem problemas com a China, né? Tem problemas históricos com a China, embora tenha, claro, por óbvio, parcerias econômicas, até porque todo mundo tem com a China, né? Então a Rússia e o Trump está hostilizando a Índia, então a Rússia explora, né, essa questão aí para estreitar os seus laços, né? Agora vamos falar a respeito da presença dos Estados Unidos no Iraque, da continuidade da presença dos Estados Unidos no Iraque, a despeito do povo iraquiano não querer mais a presença dos Estados Unidos ali. Existe uma enorme pressão do povo iraquiano sobre o governo iraquiano para que expulse os Estados Unidos, né, essa presença, essa intromissão dos Estados Unidos nas questões do Iraque. Mas a despeito da pressão do povo iraquiano, trago a seguinte matéria: os Estados Unidos inauguram o seu maior complexo consular em Erbil. Esse aqui é o maior complexo consular do mundo. Eu não estou falando de embaixada, estou falando de complexo consular.
Porque se a gente vai pegar a maior instalação diplomática do mundo, é a Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, ou seja, também no Iraque, né? Então, esse complexo consular aqui que fica no Kurdistão iraquiano, Erbil é Kurdistão iraquiano, que é uma zona estratégica para os Estados Unidos, ele tem metade do tamanho da Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, que é uma enorme de uma instalação. Aí alguns de vocês podem lembrar de um tema ligado ao Brasil aqui, né, que é a construção de uma grande embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Para vocês terem uma ideia, esse complexo consular aqui saiu mais ou menos, o valor, né, da instalação é mais ou menos o mesmo, né, tanto desse complexo consular quanto da embaixada aqui em Brasília. Não estou falando da embaixada em Bagdá, estou comparando o complexo consular no Kurdistão iraquiano com a embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília. Só que a embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília, ela é 10 vezes menor do que esse complexo consular aí, porque aqui envolve uma questão de modernidade e tecnologia, e é preciso ficar de olho nessa instalação aqui que os Estados Unidos estão fazendo em Brasília, porque é uma grande instalação também, né? Mas deixa eu voltar para o caso do Kurdistão iraquiano. A gente sabe muito bem que os Estados Unidos eles manobram, eles instrumentalizam a causa curda nos países onde os curdos se encontram para atingir os seus objetivos. Já falamos várias vezes sobre isso aqui no canal. E no Iraque não é diferente. E, por acaso também, né, sei que vocês já estão... A gente sempre pensa isso, e normalmente é verdade, né? É uma zona onde existe uma grande exploração de petróleo. E claro que os Estados Unidos têm interesse, tem um interesse especial na questão do petróleo, tanto é que costumam levar a democracia para os países que têm petróleo, combatem o narcotráfico, levam a liberdade de expressão, levam a democracia, combatem o terrorismo, sempre em países onde há presença de recursos energéticos. E no caso do Kurdistão iraquiano não é diferente, e existe uma associação entre grupos curdos e os interesses dos Estados Unidos, que dão suporte aos interesses curdos na sua luta pela consolidação de um território próprio, para que os Estados Unidos possam manter a sua presença ali e desestabilizar governos adversários. A gente sabe muito bem que os Estados Unidos manobram muito bem a causa curda, a gente viu isso na questão da Síria e a gente vê isso também na questão do Irã. Diga-se de passagem, se vocês colocarem aí, né, eu até não trouxe esse mapa hoje, né, se vocês botarem aí áreas, mapa, presença curda, né, vocês vão ver que tem curdos na Síria, tem curdos na Turquia, tem curdos no Iraque e tem curdos no Irã. Tanto é que é possível fazer essa conexão de áreas curdas, Iraque e Irã, e isso é explorado pelos Estados Unidos para gerar uma conexão com forças curdas dentro do Irã que gerem problemas para o governo iraniano. A gente já falou sobre alguns temas ligados a isso, inclusive o Irã várias vezes promoveu ataques para impedir que armamentos que entram pelo Kurdistão iraquiano chegassem até as áreas curdas que ficam no Irã, porque também tem presença curda dentro do Irã. Diga-se de passagem, quando a gente fala do Kurdistão iraquiano, a gente vê que tem interesses da Turquia nisso, porque a Turquia também tem atrito com forças curdas, tem interesse, por óbvio, dos Estados Unidos e tem interesses também do Irã, que exerce influência sobre a política iraquiana. E quando a gente fala a respeito, né, por exemplo, de Iraque e Síria, que é um tema que eu já abordei várias vezes com vocês, os Estados Unidos mantêm presença militar no Iraque e na Síria, porque se vocês olharem aí esse palco de confrontos aí do Oriente Médio, vocês vão ver que essa área que fica entre o Irã e Israel, ela tem uma presença militar dos Estados Unidos para blindar Israel, né? Porque Irã e Israel são adversários e Israel é aliado dos Estados Unidos. Então tem presença militar dos Estados Unidos no Iraque, podem olhar no mapa. Tem presença dos Estados Unidos na Síria. A Jordânia é um país capacho dos Estados Unidos e de Israel, e existe uma forte pressão sobre o Líbano, só para vocês verem como estar aí nesse meio é complicado, né? Justamente por causa desse confronto aí, né? E os Estados Unidos seguem no Iraque, a despeito, como eu já falei várias vezes para vocês aqui, do povo iraquiano não querer mais as tropas dos Estados Unidos lá, né? Então mesmo com toda a pressão iraquiana, os Estados Unidos continuam lá e não vão sair tão cedo, né? Agora, vamos falar a respeito, né, dessa aproximação cada vez mais acelerada entre a China
e a Colômbia. O que nos leva a uma reflexão importante, mas que eu vou fazer depois de eu ler a matéria para vocês. Aí eu entro nessa reflexão e sei que vocês vão concordar comigo. Diz a matéria da Bloomberg. A elite política colombiana se abre para a China às vésperas das eleições presidenciais. Agora a gente vai para a reflexão. Olhando um fato como esse aqui, a gente observando tudo que tem sido feito ao longo do governo do Gustavo Petro, que é o presidente colombiano, quando ele afasta cada vez mais a Colômbia das relações com os Estados Unidos e aproxima, por outro lado, das relações com a China, a gente entende como essas operações dos Estados Unidos, do governo Trump, de pressão sobre a Colômbia, nada tem a ver com a questão do narcotráfico, ou melhor, assim, o interesse dos Estados Unidos com o narcotráfico é administrá-lo, nunca combatê-lo, né? Eles podem combater concorrente, mas nunca acabar com o narcotráfico. Não à toa, depois do Plano Colômbia se instalar, né, a gente viu o quê? A gente viu que a produção de drogas na Colômbia aumentou. Então, todos esses bilhões injetados pelos Estados Unidos na Colômbia para supostamente combater o narcotráfico acabou aumentando o tráfico de drogas, inclusive com agentes dos Estados Unidos trabalhando, atuando na Colômbia. Então, a questão não é combater o narcotráfico, é administrar o narcotráfico, né? E toda essa pressão sobre o governo Petro, sobre a Colômbia, que o Trump exerce, dizendo que está combatendo o narcotráfico, não tem a ver com combate ao narcotráfico, tem a ver com melar a aproximação entre a Colômbia e a China. Porque a Colômbia é um ponto importante para os Estados Unidos, né? Então a gente vê, né, por causa dessa matéria, né, conectando com essa matéria agora, né, essa discussão, a gente vê que a China tem convidado políticos colombianos para visitar a China para promover um diálogo, né, fechar acordos, estabelecer conversações, gerar uma aproximação. E todo esse movimento, se a gente soma também ao interesse econômico colombiano que converge cada vez mais para a China, a gente vê que os Estados Unidos olham para isso impotentes, porque eles não estão conseguindo concorrer com todas as propostas que a China está fazendo. A China chega com solução, chega com proposta concreta. Os Estados Unidos é o quê? É ocupação militar, blá 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 de democracia e papo furado. Então a forma que os Estados Unidos encontraram para melar essas relações é encontrar uma desculpa para promover intervenção. E quando a gente olha para o governo Petro em si, a gente vê o quê? Que o Petro ele tem trabalhado, e falou sobre isso inclusive, para acabar com essa relação da Colômbia com os Estados Unidos em termos de ser um aliado extra-OTAN. Então esse é um movimento importante que o Petro está fazendo, fará um bem danado para a Colômbia, assim como que eu conversei ontem com vocês, caso o Petro consiga, o governo Petro ou o próximo, realmente concretizar essa iniciativa política que foi aprovada de combater a formação de forças mercenárias na Colômbia, que atuam em prol dos interesses dos Estados Unidos, não uma incubadora de mercenário para operações pró-Estados Unidos, também será importante. Então isso também preocupa os Estados Unidos, óbvio, é mais um motivo para a pressão. E o fato do Petro ter projetado a Colômbia na nova Rota da Seda. Então ele ligou a Colômbia à nova Rota da Seda. Então tem tudo isso. É isso aqui que explica a pressão do Trump sobre o Gustavo Petro, chamando o Petro de chefe narcotraficante. Assim como no caso da Venezuela, a questão é controle. A questão é controle. Tem nada a ver com combater narcotráfico, né? A pressão do Trump é para duas coisas: manter o narcotráfico sob o controle dos Estados Unidos, isso já que essa atividade já acontece, inclusive cresceu depois do Plano Colômbia, como eu comentei com vocês aqui hoje ainda e já falei outras vezes, e para ter um controle sobre a Colômbia, que é estrategicamente importante para operações dos Estados Unidos. Daí a gente vê o que ameaças recentes do Trump, que têm sido rebatidas pelo Gustavo Petro, de intervenção direta, de operações em terra para combater o narcotráfico, contra todos aqueles que enviam supostamente drogas para os Estados Unidos. Mas é preciso decodificar isso. Isso é uma ameaça à Colômbia, uma ameaça à Venezuela, ameaça a países por parte do Trump, usando o tema do suposto combate ao narcotráfico como uma justificativa, né? Agora, vamos falar a respeito desse tema aqui, que já faz um certo tempo que eu não trago ele para discussão. Já falei sobre isso aqui, mas eu estou distante desse assunto aqui já faz já faz meses já, né? Já faz um tempinho que eu toquei nesse assunto com vocês e quero voltar a ele, até por causa dessa publicação aqui da ONU, né? Que diz o seguinte: Moçambique, civis foram mortos, alguns até decapitados. Nas últimas 2 semanas,
mais de 100 mil pessoas fugiram de onde estavam por causa dessa violência que acontece na região de Cabo Delgado, em Moçambique, né, que eu já toquei nesse tema com vocês. E esse tema aqui é lastreado, né, essa violência toda aqui é lastreada por uma disputa em torno de recursos minerais. Tem recursos energéticos, como a questão do gás, mas também tem questão de pedras preciosas aqui no meio, né? Então vamos pontuar essa questão colocando ali o seu lastro econômico. E como um agente dessa violência aqui, a gente vê isso nessa publicação da ONU, a gente tem a figura das forças rebeldes do Al-Shabaab, mas não devemos confundir o Al-Shabaab que atua na região de Cabo Delgado, em Moçambique, com o Al-Shabaab da Somália, tá? Embora o nome seja o mesmo, né, porque está colocando aí a juventude, né, em árabe. O Al-Shabaab que atua na Somália, que a gente já discutiu várias vezes aqui, é ligado ao Al-Qaeda, enquanto o Al-Shabaab que atua em Cabo Delgado, em Moçambique, é ligado ao ISIS. Tá? Então não são forças, pelo menos até onde eu sei, eles não têm uma ligação. Tá? Então só para fazer uma diferenciação. Então essa publicação aqui da ONU toca nessa temática. Mas essa coisa é muito maior, né? Como eu já discuti aqui antes com vocês, até porque eu já falei aqui a respeito de toda essa problemática que envolve o quê? Essa disputa por recursos que é protagonizada por França e Estados Unidos, mas que tem outros agentes também. Isso não se restringe a França e Estados Unidos, embora sejam grandes forças e protagonizem essa disputa aí. E em torno de toda essa disputa por recursos energéticos e também, né, pedras preciosas, esses recursos minerais, a gente vê uma série de conflitos que se desenrolam em torno dessa questão aí, né, dessa disputa. Por exemplo, certas forças econômicas se articulam, pagam, se associam a certas forças rebeldes ou a forças do governo ou a forças paramilitares para atrapalhar o negócio do outro e assim por diante. Aí o outro lado faz a mesma coisa e está estabelecida a bagunça. Isso não vale só para a questão de Cabo Delgado, a gente pode ampliar isso aí para outras situações. Quando a gente fala da questão do Sudão e das forças paramilitares, a gente toca nessa pauta. Embora cada país, cada região tenha o seu tempero particular, a gente vê que algumas coisas se repetem muito. Quando a gente fala a respeito da República Democrática do Congo, a gente toca muito nessa questão também. Tanto é que não é a primeira vez aqui no canal que eu toco nessa disputa entre interesses franceses e estadunidenses e alguns outros que se articulam para concorrer, para competir por esses recursos minerais aí. Tanto é que um relatório recente, um relatório holandês recente, apontou que o envolvimento, já que estamos falando dessa questão de disputa de setores econômicos, o envolvimento da Total Energies, que é uma empresa francesa, a atuação da Total Energies pagando, bancando forças militares moçambicanas para fazer a segurança das suas atividades em Moçambique, mas, dado o nível de confronto e exagero e até de corrupção das forças militares moçambicanas, isso indo muito além da blindagem das atividades econômicas e muito além da proteção contra forças rebeldes e transbordando para atividades de abusos e massacres contra civis, por parte dessas forças pagas pela Total Energies, pelo menos é o que aparece nesse relatório holandês. Daí a gente vê um jogo intrincado, porque a gente vê que tem uma disputa ali tem empresa italiana que está interessada, tem a ExxonMobil que está interessada, tem a Total Energies que está interessada, e o interessante é que esse relatório, que é holandês, ele gera uma pressão sobre setores holandeses que investem na Total Energies. Então, esse relatório cai como uma bomba, força os investidores holandeses a não mais meterem dinheiro ali no negócio da Total Energies, porque gera um constrangimento. Então, nada é feito à toa, Então, a gente vê que tem manobras, inclusive a mídia aparece aí, claro que tem que se denunciar todos esses massacres, mas eles não ganham projeção à toa. Tem muito massacre que acontece e ninguém fica sabendo. Então é a concorrência desses setores aí que muitas vezes dá projeção a certas discussões. É um jogando o lixo em cima do outro. Aí vem o outro lado e devolve e a gente fica pegando essas informações e tendo acesso a tudo que está acontecendo. Então esse caso de Cabo Delgado aí é um caso bastante grave de Moçambique, Tanto é, mas fazia tempo que eu não tocava nesse tema aqui, Agora eu trouxe ele de novo para o debate. E para encerrar o vídeo de hoje, a gente fala a respeito da Somália,
porque a gente vê que o Trump conseguiu, né, angariar a antipatia de mais um aliado, diz a matéria. O primeiro-ministro da Somália, lembrando que o governo da Somália é aliado dos Estados Unidos, afirma que responder às declarações anti-Somália do Trump não vale a pena. Então ele diz que o que o Trump diz não se escreve, a gente não vai responder isso aí porque o Trump ele é extremamente ofensivo contra a população africana. E não é só a população somali, foi isso que o governo somali disse. Tanto é que o Trump fez críticas à população somali que vive nos Estados Unidos, aos migrantes, né, da Somália e descendentes, inclusive chamando os somalis de lixo, o que também não é nenhuma novidade para o Trump, e isso não é a forma do Trump se referir apenas às populações de países do continente africano. O Trump também já chamou a população da América Latina de lixo. Ele já se referiu dessa forma. Então também não é uma especificidade do Trump quando ele vai falar do continente africano, né? Mas o fato é que o governo da Somália se irritou com isso, por óbvio, né? Se irritou com isso. Mas a gente vê mais um caso de hostilidade do Trump contra aliados. E isso nos demonstra, aí, mais uma vez, a situação crítica dos Estados Unidos na Somália e da própria situação do governo da Somália, que no meio de uma crise está lavando roupa suja aí com um aliado seu, né? Existe uma perda de controle na situação da Somália. O Al-Shabaab, aí sim o Al-Shabaab da Somália, né, que tem relação com a Al-Qaeda e não o Al-Shabaab de Moçambique, que atua em Cabo Delgado e tem relação com o ISIS, né, como eu discuti com vocês agora há pouco. O Al-Shabaab tem avançado rapidamente, né, em termos políticos, tendo sucessos militares. Isso tem pressionado o governo central da Somália, aliado dos Estados Unidos, e também tem revelado que os limites dos Estados Unidos nas suas operações que têm sido empreendidas na Somália. Só em 2025, mais de 100 bombardeios, inclusive operações terrestres, que não têm surtido um grande efeito. O governo da Somália cada vez mais pressionado pelo Al-Shabaab e por suas péssimas relações com as regiões, né, do país. Tanto é que ontem, o que eu discuti com vocês a respeito da Somália? Que a Puntlandia, que é uma das regiões da Somália, o governo da Puntlandia denuncia que o governo central da Somália está negociando com o Al-Shabaab para que possa garantir uma parte do poder, sinal de que a coisa já degringolou, né? Então o Al-Shabaab ficaria com 60% dos cargos administrativos, enquanto o governo ficaria com 40%, enquanto alguns setores dentro do governo acham que tem que ser 50-50. Mas se está se propondo 60%, 40%, é porque a coisa está feia, né? Está propondo, então, para ver a situação de sucesso do Al-Shabaab, né, Força Rebelde da Somália, em comparação com aquilo que o governo somali está conseguindo fazer com o apoio dos Estados Unidos. E o Trump, mais uma vez, não ajuda muito, né? Tanto é que o governo da Somália pontuou as críticas dos Estados Unidos, do Trump, à Nigéria, que também é um aliado, entendeu? Também é um aliado dos Estados Unidos. Então o Trump ele tem conseguido conquistar aí conquistar, não sei se é a palavra correta, né? Mas a antipatia de muitos aliados, né? Isso é um problemão para ele. E aí, o momento final do vídeo, o momento de passar o chapéu, pedir apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém efetivamente esse trabalho funcionando com esse nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês a quem eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá qual for a maneira que vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa, aí vocês podem fazer a doação
com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube, são várias faixas de valor e vocês escolhem aquela que estiver dentro da faixa que vocês quiserem apoiar. E repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.